Boa noite, irmãos. Hoje, nosso segundo estudo aí sobre a pandemia. Hoje nós vamos fazer aí uma relação, né, uma correlação entre a pandemia, Deus e o mundo, né? No primeiro estudo nós falamos sobre Deus. Hoje nós vamos falar sobre qual o propósito de Deus para o mundo com essa pandemia. Vamos orar para a gente dar início? Deus, obrigado por mais essa oportunidade de conhecer mais o propósito do Senhor, Deus, para a humanidade com relação a esta pandemia, que o Senhor nos dê compreensão da tua vontade que é boa, que é perfeita e agradável. No nome de Jesus, amém. Uma retrospectiva daí da semana passada. Posso confiar em Deus diante dos horrores causados pela pandemia do coronavírus? Nós vimos semana passada dois pontos, né? Dois pontos fundamentais sobre Deus com relação ao seu ser, a sua atuação no mundo, que são imprescindíveis para entendermos a nossa confiança nele e entendermos a sua atuação na nossa e no mundo. Nós vimos que nós podemos confiar em Deus porque Deus é soberano. Ele é o Senhor, Ele é o Rei sobre toda a sua criação. Ele é o Criador e, portanto, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Nada foge do seu controle, nada. Nós vimos também que Deus é providente, que Deus ele não somente soberanamente reina, é Senhor de todas as coisas, conduz todas as coisas, mas também ele cuida dessas coisas que ele criou, que ele governa, né? E um aspecto da providência é o sustento de Deus. Então ele governa, sustenta e conduz todas as coisas conforme a sua vontade, que é santa, que é justa, que é poderosa e é sábia, né? Então, nada foge do controle dele. E, ao mesmo tempo, ele tem o controle das minúcias da história da humanidade. Então, esse é um retrospecto daquilo que a gente viu semana passada. Hoje, então, nós vamos falar sobre o propósito de Deus para o mundo. Hoje eu estou utilizando aí como base para esse estudo o livro do John Piper, Coronavírus e Cristo, da editora Fiel. Então, ele diz o seguinte: se Deus não foi destronado, se de fato ele governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e se esse surto de coronavírus, com toda a sua devastação, estiver em suas santas, justas, boas e sábias mãos, então o que ele está fazendo? Quais são os seus propósitos? Entenda, irmãos, a conexão do estudo passado para esse hoje. Estudo passado nós vimos quem é Deus. E diante disso, nós sabemos que Deus é o Deus soberano, é o Deus providente, é o Deus sustentador de todas as coisas, é o Senhor e Rei. Então, diante de tudo isso, qual o propósito dele diante dessa devastação que nós estamos vendo nos noticiários, nós estamos vendo na prática, né? Vivenciando pessoas próximas com coronavírus, com Covid-19. Qual o propósito de tudo isso? 3 pontos que eu quero apresentar aos irmãos nesse estudo sobre o propósito de Deus. O primeiro, Deus quer evidenciar o horror do pecado. Piper diz o seguinte: desde a entrada do pecado, o mundo está quebrado. Toda sua beleza está entrelaçada com o mal, com desastres, com doenças e com frustrações. Deus o criou perfeito, Deus criou o mundo perfeito, mas desde a queda da humanidade no pecado até os dias de hoje, a história,
mesmo com todas as suas maravilhas, é uma esteira transportadora de cadáveres. Perceba, irmãos. Deus criou tudo muito bom. Está lá em Gênesis, final de Gênesis 1, início de Gênesis 2. Deus criou tudo bom, tudo muito bom. Mas o pecado, a desobediência de Adão e de Eva, trouxe o pecado ao mundo, à criação, à humanidade. E isso desestabilizou, isso corrompeu toda a humanidade. É o que podemos perceber no texto de Romanos, em que Paulo é o que Paulo vai dizer em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Percebam que a morte, que é esse aspecto físico, mas também um aspecto espiritual, né, de separação de Deus, entrou no mundo, né? Agora nós vemos o quê? Desastres, doenças, calamidades. Nós vemos tudo que é ruim. Olha só o que diz Romanos 8, 20 e 22. Pois a criação, ela está sujeita à vaidade, à inutilidade, à corrupção. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, perceba que não é só a morte que entra na humanidade, mas o pecado corrompe toda a criação. Inclusive, os vírus e bactérias que Deus criou, né? Trouxe corrupção o pecado. Então, nós temos vírus causador da gripe suína, de influenza, de muitos outros, de Covid-19, coronavírus, enfim, nós temos tudo isso por conta do pecado. Então, tudo isso Deus quer trazer o quê? Evidenciar que existe o pecado no mundo. Quer dizer, a dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. Olha que interessante isso, meus irmãos. Doença e deformidade são ilustrações de Deus no reino físico de como é o pecado no reino espiritual. Percebam que o pecado, a dor, a pandemia, né, alastrando-se no mundo, causando sofrimento, doença, morte na humanidade, tudo isso é Deus colocando evidência que o pecado existe, que tem alguma coisa errada no mundo, né? E essa coisa errada é o distanciamento do homem de Deus. Esse é o problema. É o problema da criação hoje corrompida, é o problema hoje da humanidade que sofre, é o homem distante de Deus. As calamidades são uma prévia de Deus do que o pecado merece e do que um dia receberá 1000 vezes pior em juízo. São avisos. Isso é um destaque que eu gostei da parte que o Piper fala sobre o propósito de Deus, que o coronavírus, assim como outras calamidades e doenças, elas são avisos de que o pecado vai ter o seu julgamento final. Que esse horror demonstrado na dor física, mas também no pecado, na separação do homem com Deus, vai ter a sua condenação diante de Deus. Por Deus, melhor dizendo. São alarmes para nos despertar para o horror moral e a feiura espiritual do pecado contra Deus. Perceba? Então, esse primeiro ponto é para mostrar que o propósito do coronavírus, assim como qualquer outra maldade do homem ou calamidade da natureza, elas são evidências de que existe algo terrível no mundo, no homem. O quê? O pecado. Segundo,
Segundo o propósito de Deus, é que Deus envia julgamentos específicos a pecados do homem, pecados específicos do homem também. Porque, ó, 1 Pedro diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Percebam que Pedro está falando de sofrimento dos cristãos e ele faz uma comparação aí, ou melhor, ele coloca em comparação, se os cristãos sofrem e já é difícil, quão difícil será o sofrimento do pecador, dos ímpios diante de Deus, ou mesmo neste mundo quando sofrem, né? Que não há esperança para eles, né? Então veja, ó, o que o Piper coloca. Para a casa de Deus, aí ele citando 1 Pedro lá, esse juízo divino é purificador. Olha só, ele já começa fazendo uma distinção, né? Para o povo de Deus, para os cristãos que têm a sua fé solidificada em Cristo Jesus, o juízo, ou melhor dizendo, a disciplina, que é uma palavra melhor, a correção de Deus, o sofrimento, ela vem como um disciplinador, como aquele elemento de purificação do cristão. Não é punitivo, Piper fala, não é uma condenação. O próprio Paulo vai falar em Romanos 8:1, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Portanto, nem todo sofrimento é devido aos juízos específicos de Deus sobre pecados específicos. Contudo, às vezes Deus usa doenças para trazer juízos particulares sobre aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado. Perceba que o coronavírus, para algumas pessoas, alguns ímpios, aqueles que não se entregaram a Jesus, pode ser uma demonstração de juízo de Deus por algum pecado na vida deles. Quando a gente olha para os cristãos, é a maneira, para um cristão que talvez pegue o coronavírus, devido a algum pecado específico, é a forma de Deus estar purificando, de Deus estar disciplinando. Vamos ver? Vamos a Cristo, podemos saber que o nosso sofrimento não é juízo punitivo de Deus, é disciplina, não destruição. Olha o que Hebreus diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Olha que interessante, irmãos. Nesse segundo ponto, nós vemos o propósito de Deus trazendo julgamento para pecados específicos à humanidade. Veja que nós saímos do global, né? Deus com o coronavírus demonstrando que o mundo está cheio e contaminado de pecado, né? Evidenciando isso. E agora, de maneira específica, de maneira individual, Deus pode estar usando o coronavírus ou mesmo o medo e a ansiedade e a preocupação com essa pandemia para trazer julgamento para o povo de Deus, purificando, disciplinando, corrigindo, e para os ímpios, trazendo punição, julgando, condenando atitudes erradas. Então, esse é um propósito de Deus mais pontual e específico. Vamos ao terceiro e último ponto do propósito de Deus para a pandemia, né? Deus está chamando o mundo ao arrependimento. Olha que Lucas, eu achei interessante esse texto que o Piper usa para falar deste ponto. Lucas 13, naquela mesma ocasião, que ocasião Lucas está falando aí? Jesus antes, nos versículos anteriores, estava falando sobre
os sinais dos tempos, sobre julgamento, últimos dias. Essa era a ocasião. Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então aqui eles estão falando de um fato que aconteceu, que Pilatos ele mandou matar, né, muitos galileus aí que estavam no templo sacrificando animais e tudo mais. Está falando desse assassinato provocado por Pilatos. Continuando aí, no destaque. Ele, Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aí Jesus cita um outro evento que foi uma torre de Siloé que caiu e matou muitos judeus. Ele continua: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que Jesus está fazendo? Olha, a ocasião não mudou. Olha o que diz o início, naquela mesma ocasião, falando aí sobre julgamento, sinais dos últimos dias. Então, Jesus usa esses dois eventos, que são eventos o quê? Eventos que causam espanto, que causam terror, né? Um assassinato brutal, né? E algo terrível, né? Uma torre caindo e matando 18 judeus. A gente pode pensar nas torres gêmeas, né? Nós podemos pensar aí no terrorismo, né? Muitas outras situações terríveis de morte que assola a humanidade, né? Só que Jesus, ele pega esses eventos de espanto daqueles judeus que estavam conversando com eles para lidar com os nossos pecados. Aí ele pergunta enfaticamente: vocês têm que se arrepender. Pergunta não, né? Ele direciona: vocês têm que se arrepender, senão vocês vão morrer. Que morte? Morte de juízo, morte de... Olha o que Piper vai dizer. Acho que Piper fala mais claramente, aí, mais objetivo do que eu. Olha só. O que Jesus estava fazendo? Ele estava redirecionando o espanto das pessoas. Eles ficaram surpresos que algumas pessoas foram mortas tão cruelmente e esmagadas tão despropositadamente, mas Jesus disse: o que deveria lhe surpreender é que não foram vocês os que foram assassinados e esmagados. De fato, se vocês não se arrependerem, um dia encontrarão um juízo similar. Olha só o que Piper está falando. Jesus pegou um evento espantoso, cruel, talvez aí chocante, para trazer, para convocar, chamar aqueles seus ouvintes ao arrependimento. Arrependei dos seus pecados, porque coisa pior pode acontecer se vocês não se arrepender. O coronavírus é a mesma ideia, irmãos, a mesma ideia. O horror da pandemia é Deus chamando o mundo ao arrependimento. Olha o que Piper diz. Deus tem uma mensagem misericordiosa em todos esses desastres. A mensagem é que somos todos pecadores, destinados à destruição, e desastres são uma convocação graciosa de Deus para nos arrependermos e sermos salvos enquanto há tempo. Olha que lindo, irmãos. Isso é a palavra de Deus, não é eu dizendo, não é o Piper, é a palavra de Deus mostrando para a humanidade que o coronavírus está revelando o horror do pecado, da corrupção humana, mas também está trazendo a esperança de uma vida eterna, esperança de arrependimento, de perdão de pecados. Olha só, é a convocação de Deus
para o homem abandonar o pecado. Esse é o momento do homem, do cristão, melhor dizendo, proclamar que Jesus vive, que Jesus reina. Olha o que Piper vai dizer. Esta é a mensagem do coronavírus. Pare de confiar em si mesmos e voltem-se para Deus. Você nem pode conter a morte, mas Deus pode ressuscitar os mortos. Nossas vidas dependem dele, de Deus, mais do que da respiração. Olha só, irmãos. Olha que verdade bíblica, né? Entendermos que a nossa vida está diante de um Deus justo, santo, sábio, amoroso. Ele coloca o mundo, né, diante dessa pandemia para usar de misericórdia com aqueles que se achegam até ele em arrependimento e fé. Olha só, irmãos, é o momento não de entrar em pânico, mas de confiar em Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos e agora vive. Nós não temos controle da morte, mas Cristo ressuscitou e ele vive e reina para todo sempre. Nós vimos que há um Deus santo, justo, um Deus soberano, um Deus providente, mas ainda assim, ele, com toda essa descrição de Deus, nós vemos Deus usando o coronavírus, a pandemia, com propósito. Com propósito. Que propósito? Primeiro, revelar a terrível corrupção causada pelo pecado na criação e na humanidade. Nós vemos um Deus sábio, santo, justo, com propósito também, usando o coronavírus para trazer julgamentos específicos a pecados específicos. Para os incrédulos, Deus pune, e para os seus filhos, Deus disciplina e purifica. E terceiro, irmãos, o propósito de Deus, que é sábio, que é santo, que é justo, é chamar as pessoas ao arrependimento sincero e à confiança única e exclusiva em Jesus Cristo. Esse é um pouco do que eu extraí do livro do Piper, 3 verdades fundamentais, né, bem objetivas para a gente gravar, para a gente não esquecer, né, e entender que Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Deus está atuando, né, atuando para punir, para julgar, mas atuando também graciosamente, salvando, trazendo, ou melhor, levando pessoas até Cristo para a salvação. Que esse estudo possa trazer confiança em seu coração, descanso, paz e responsabilidade também para anunciar que existe um Deus justo, governando sabiamente todas as coisas e quer que o ímpio, aquele que não crê em Jesus, se arrependa e creia nele. Terceiro estudo nosso, semana que vem, a pandemia e o cristão, né? O que Deus quer nos ensinar com a pandemia? Nós vamos ver semana que vem. Vamos orar? Deus, obrigado por mais esse estudo, que o Senhor abençoe meus irmãos, traga confiança, descanso, mas também responsabilidade para anunciar o Deus que se encarnou, morreu, ressuscitou e vivo está, e dá-nos a promessa de que também ressuscitaremos no último dia, no nome de Jesus. Amém.